se comparar à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Este lugar é
Seremos inundados por tua glória. Este é o culto da primeira Igreja Batista em Fazenda Rio Grande. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui, assim o Senhor nos tem permitido. E também queremos louvar ao Senhor pelo privilégio de podermos entrar na sua casa, estarmos juntos com a sua família e no seu lar, junto a esses amados irmãos da primeira Igreja Batista, aqui de Fazenda Rio Grande, e também daqueles que, mesmo não fazendo parte da nossa igreja, mas estão também participando deste momento tão maravilhoso e abençoador que o Senhor nos tem permitido. Que Deus possa estar abençoando a sua vida neste momento, que este culto possa trazer a você aquilo que você tanto espera da parte do Senhor, em especial através dos hinos, dos louvores, da palavra de Deus, que o Senhor possa estar tocando na sua vida, trazendo um pouco de alegria, conforto, que o Senhor possa estar te trazendo um pouco de paz ao coração, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, onde estamos obrigados a vivermos confinados em nossos lares por conta desta ameaça pandêmica que tem se alastrado por todo o Brasil, pelo mundo inteiro, na verdade. O desejo do nosso coração, amados irmãos em Cristo, a você que nos assiste, é poder levar a você aquilo que você está impedido de vir aqui na igreja buscar, que é a palavra de Deus, e participar deste culto, a estar unidos como irmãos em Cristo junto a nós. O desejo do nosso coração é que, por mais que você esteja distante de nós, mas que você se sinta presente neste momento, que você se sinta amado por esta igreja, amado pelo Senhor Jesus, e que você perceba que sozinho você não está, ainda que aí dentro de sua casa, por mais que você não tenha companhia de pessoas, o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus está aí contigo neste momento. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Eu quero lembrar que neste momento nós estamos agora com 2 endereços, aqui na Travessa Irã 143, no bairro Nações, mas também temos agora a primeira Igreja Batista do Campus Iguaçu, ali na rua Rio Tietê, 357, no Iguaçu 1. Você que hoje está assistindo conosco este culto, querendo participar presencialmente em um dos nossos cultos, está sendo convidado. Assim que nós retornarmos aos nossos cultos normais, estaremos nesses 2 endereços cultuando. Aqui eu, pastor Ciomar, lá no Iguaçu, pastor Valdecir vai estar também ministrando aos corações dos amados irmãos. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que Deus possa estar contigo, que a palavra de Deus chegue ao seu coração, ao mais profundo da sua alma, que os hinos e louvores que aqui nós vamos cantar agora, possa preparar o teu coração e torná-lo terra fértil, para que você receba a semente e que ela germine justamente aí no teu coração, no teu lar e na tua família. Que você tenha paz. Nosso convidado especial você é agora para participar mais uma vez deste culto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Te convidamos a louvar conosco em nome de Jesus, para a graça e glória de Deus. Mas antes, eu queria orar contigo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por cada lar, por cada família que neste momento está assistindo este culto. O desejo do nosso coração é que o Senhor possa estar adentrando a esses lares, que o Senhor possa estar unindo cada vez mais esta família, que o Senhor possa estar tocando nestas vidas, trazendo paz, fortalecimento, encorajamento, principalmente nesses tempos difíceis aos quais nós vivemos, ó Pai, por conta, Senhor meu Deus, desta pandemia. O desejo do nosso coração é que cada lar, cada família, neste momento esteja recebendo a visita do Senhor, e que este culto, Deus querido, ainda que
em distância nós estamos, ó Pai, mas que por este culto estejamos sendo integrados pelo mesmo Espírito, unidos pelo mesmo Espírito. Fala com cada um de nós, ó Deus, nesta noite, fala a cada coração, meu Pai, para que as vidas que estejam nos assistindo sintam a Tua presença junto a elas, sintam a unção do Teu Espírito Santo junto a elas, ó Pai, e possam se alegrar, possam se fortalecer, possam sentir paz e alegria em seus corações, por maiores que sejam as tristezas, Senhor meu Deus, que sentimos nesses últimos dias, por conta, Senhor, das notícias que esse coronavírus tem causado frente à humanidade como um todo, ainda neste momento, meu Pai, estando na vossa presença, nos é permitido esquecer de toda a tristeza, de todo o mal, de toda a angústia, Senhor, e podermos nos alegrar no Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, Deus. Trata da nossa alma, trata do nosso coração, trata da nossa vida neste momento, trata junto a este lar, esta família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e nos abençoa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a oferecer o nosso melhor para o Senhor nesta noite. O que queremos, ó Deus, é prestar um culto verdadeiro, de louvor, de adoração ao Senhor, e que a Tua palavra, Deus querido, venha aos nossos encontros, ó Pai, de acordo com as nossas necessidades, em especial esta necessidade maior, que precisamos do conforto do Senhor, do encorajamento do Senhor. Fica com cada um, meu Pai, neste culto, Deus, visita cada um, e que nós possamos, ó Deus, todos unidamente prestarmos o melhor do nosso louvor, da nossa adoração. A palavra de Deus nos diz que aquele que louva e glorifica o Senhor, que o faça em espírito e em verdade. É assim que nós queremos fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Boa noite, amada igreja. Vamos nos colocar de pé, em nossos lares. Vamos louvar o nosso Deus, que é tão merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? E que o reino do Senhor venha sobre cada um de nós neste momento, em nome de Jesus. Declare a soberania do Senhor neste momento. Diga assim: que o nosso Pai, o seu nome seja bendito sobre toda a terra, sobre todo o lar, sobre cada hospital neste momento, meu Pai, sobre todos os lugares, ó Deus, da nação brasileira. Que o Teu nome seja bendito e mantido na frente de todo nome, Senhor. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em provações severas, além daquelas que nós podemos suportar, e nos livre de todo o mal, Senhor. Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas,
mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. O Deus nosso Senhor, Ele reina sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Permita que Ele continue reinando e falando aos seus corações. Ele é o Deus de Israel, o Deus do povo que Ele escolheu e de um povo que se chama pelo seu nome. Lembre-se que Ele te protege, Ele vai adiante de você, ainda que diante das suas lutas, das suas dificuldades, Ele está contigo. E tenha certeza que com o Senhor na frente, você será sempre mais do que vencedor. Independente daquilo que possa vir, independente do tamanho, do peso, da carga que você possa levar, ou até mesmo dos obstáculos que podem surgir à tua frente, com o Senhor, você terá certeza da vitória. Seja um vitorioso, seja uma vitoriosa, em nome de Jesus. És o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Ele é tudo para nós, esperança para os perdidos. Ele é a paz. Tu és, Senhor, tudo isso. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és o Deus deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes
Grandes coisas vão acontecer no lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor Deus, Pai amado, grandes coisas, Pai querido, nós esperamos, Pai, estão acontecendo já, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, esperando ver mais coisas, ó Pai amado. Ó Deus, nós sabemos que grandes coisas o Senhor pode fazer sobre nossas vidas, ó Pai querido. Que grandes coisas aconteçam, Pai, nesta noite, Pai. Que a palavra do Teu servo, Pai querido, transforme, renove, Pai amado, a cada um, ó Pai. A cada um que está no seu lar, ó Pai querido, que eles possam transbordar pela Tua palavra, Pai. Recebe, ó Pai querido, esse louvor que foi feito para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Ele é o Deus desta terra, o Deus de toda a nação, o Deus de Israel, o Deus do povo santo, o Deus que nos prova a cada dia, mas também nos dá a vitória. Um Deus que nos conduz, um Deus que nos guia, mas sempre por caminhos maravilhosos, sempre por caminhos onde teremos a certeza de que iremos chegar salvos, de que iremos chegar com segurança, e na certeza de que lá no final deste caminho, o Senhor está nos aguardando. Eu queria nesta noite que você abrisse a palavra de Deus, ali em 1 Samuel capítulo 17, e nós vamos estar discorrendo a partir do versículo 1, e eu queria contar a você, lendo através da palavra de Deus, a história de um jovem que foi vencedor. Você já conhece bem essa história, eu creio. Algumas vezes, e talvez várias vezes, você já ouviu falar a respeito deste homem de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, um homem que provou a sua fé, que provou estar com Deus, que provou confiar no Senhor, e por isso, ele chegava aonde outros não conseguiam chegar, ele ia aonde outros tinham medo de ir, e ele tinha vitórias, portanto, onde outros, e vitórias essas que outros não conseguiam alcançar. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1, esse texto é um pouco extenso, mas interessante é lermos o texto inteiro, para que possamos compreender do início ao final, e ter uma sequência na nossa mente, para que a mensagem possa tocar na nossa vida e no nosso coração. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1, se você em sua casa puder, em reverência à palavra de Deus, e ao Deus da palavra, se colocar em pé, em nome de Jesus, eu louvarei ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. E então saiu do arraial 2 filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um bardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro.
Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temendo muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se assim por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e terás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvia as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após eles e feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs por sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu a sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontados. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas, feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada nas mãos de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram, e então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel
de perseguirem os filisteus e lhe despojarem os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé belemita. Esta é a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Que Deus seja louvado e glorificado pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Com certeza, amados irmãos, muito teríamos o que meditar a respeito desta palavra. Muitas lições certamente nos traria esta palavra para este momento que nós estamos vivendo. Eu sei que muitas pessoas neste momento estão precisando de uma palavra que conforte, que fortaleça, que encoraje a cada um de nós a lutarmos contra este momento no qual nós estamos vivendo. Uma palavra que nos traga segurança. E eu creio que esta palavra certamente serviria para muitas, inúmeras lições. Porém, queridos irmãos, eu gostaria de, meditando um pouco sobre esta palavra, me aprovendo dela, trazer algumas, entre tantas outras várias lições, para que nós pudéssemos meditar sobre a palavra de Deus nesta noite. E eu queria que nós entendêssemos aquele momento e esse contexto no qual aquele povo estava vivendo, tanto os filisteus quanto o povo de Israel. De um lado estava acampado ali em Judá, em Socó, em Azeca, em Efes-damim. Ali estavam os filisteus. Do outro lado estava Israel acampado, defendendo o vale de Elá, uma das planícies, uma das principais gargantas, uma planície que conduzia ali até o planalto de Judá, desde ali da planície da Filisteia até o planalto de Judá, dava passagem tranquila e confortável para quem quisesse ir para o outro lado. Os filisteus, eles dominavam a cultura do ferro naquela época. Assim, irmãos, então eles fabricavam para si as armas que eles possuíam, que eles tinham. E o povo de Israel não dominava essa técnica, dependia dos filisteus para que isso fosse feito. Até mesmo alguns utensílios, como enxadas, como rastel, como machados, eles dependiam do domínio do povo filisteu, que dominava a técnica de trabalhar com o ferro, de produzir isso, e até mesmo para amolar as ferramentas que no dia a dia eles precisavam, o povo de Israel precisava para as suas atividades naturais. Sabendo-se que cobrava-se um valor muito alto para essas atividades do povo de Israel. Então, aqui já vem uma condição de que nós podemos compreender que ali os filisteus, naquele momento, eles estavam confiantes no seu armamento bélico para o momento, e o povo de Israel provavelmente numa condição um pouco mais desfavorável, né, neste quesito. Apesar dos filisteus confiarem em suas armas, muito provável que eles temessem o Deus de Israel, e por isso eles não iam contra Israel, eles enviavam Golias à frente, porque eles imaginavam que naquela batalha certamente Golias seria vencedor. Eles imaginavam que naquela batalha lá do exército de Israel ninguém poderia se opor e ser vencedor a Golias, pelo tamanho, pela altura daquele homem. Obviamente que se dispusesse a lutar com ele, certamente estaria aquele homem de Israel em situações
tremendamente desfavoráveis. Por quê? Porque Golias media de altura 2,90 metros, era considerado um homem muito alto. A altura dele, amparado também por suas armas e muito bem protegido por sua armadura, além da extrema experiência e a habilidade que ele tinha em batalhas, como ouvimos quando Saul fala com Davi. Ele diz que desde muito jovem, Golias, ele já participava de batalhas. Saul estava dizendo para Davi que a experiência que Golias tinha era grande em batalha. Além da força física, lhe sobrava experiência. Meus irmãos, todos os dias, por 40 dias, pelo amanhecer e pelo anoitecer, Golias descia de Socola, ali no vale, daquele monte de Socola, ele vinha até o vale, e ali então ele ficava instigando o povo de Israel, ali ele ficava gritando, ali ele ficava pedindo que eles enviassem um homem de Israel para lutar com ele. Isso era uma constância, e ele propunha, os filisteus propunham que se ele vencesse, o povo de Israel teria que se submeter aos filisteus. Se Israel vencesse, um homem de Israel vencesse, então os filisteus teriam que se opor, se submeter ao domínio filisteu. Davi então chega naquele momento, chega justamente nesse cenário, e pasmem, depois de andar mais de 25 quilômetros, Davi chega àquele local. Em lugar dele, talvez outro homem que tivesse que andar por 25 quilômetros, mais de 25 quilômetros, neste momento, poderia aparentar cansaço, poderia dizer: eu estou muito cansado, eu não vou lutar contra este gigante. É o que acontece em nossos tempos. Às vezes nós estamos cansados do dia a dia, cansados da luta, cansados do nosso trabalho, e a gente não quer lutar mais contra os gigantes que nos afrontam. Meus queridos irmãos, Davi estava ali preparado, mesmo diante daquela distância toda que ele havia percorrido, mesmo após tão longa caminhada, ele ainda estava disposto a lutar, baseado em suas convicções de que, com a proteção de Deus, ele teria vitória. Eu creio que serve para nós, irmãos, este tempo, para refletirmos a respeito dessa condição. Às vezes nós estamos cansados, mas precisamos estar convictos de que com o Senhor também seremos vitoriosos, como Davi foi. Mediante, meus irmãos, as indagações de Davi sobre o que ganharia o homem que lutasse contra aquele gigante, as suas afirmações sobre o fato de que um incircunciso não poderia estar desafiando o Deus de Israel, é repreendido por seu irmão chamado Eliabe, que menciona o fato de pensar que Davi naquele momento estava querendo chamar a atenção para si, estava querendo se promover, estava querendo se engrandecer. Provavelmente Eliabe pensava que Davi, ele queria se mostrar, ele queria dizer que ele era melhor, ele queria receber atenção para ele queria receber talvez algum tipo de elogio para ele. Eliabe estava conjecturando desta maneira, por isso chega Davi e chama a atenção de Davi e diz para Davi: eu bem sei o que é que tu está querendo. E Davi olha para ele e diz assim: o que é que eu fiz de errado? Apenas estou fazendo algumas perguntas. E vira as costas para o seu irmão Eliabe e vai para o outro lado e continua com aquela conversa e com aquelas colocações sobre quem era aquele homem, sobre o que ganharia aquele que vencesse o gigante, sobre aquele homem estar confrontando um Deus de Israel, sobre quem era, apesar de ser um gigante. Davi diz: é um incircunciso, quer dizer, este não pertence ao reino de Deus, este não está sob
a guarda de Deus, este não está sob a proteção de Deus, portanto, ele não pode ser vencedor, ele será um derrotado. Meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite, que está me ouvindo, que está assistindo, você serve a um Deus vivo, você está debaixo da guarda desse Deus, certamente você foi circuncidado aí no seu coração, quando você recebeu Jesus como teu Salvador, então certamente você terá proteção divina e será mais que vitorioso, mais que vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Davi estava ali aprendendo a ser corajoso através das lutas que ele tivera entre ursos e leões. Nem o gigante pôs medo sobre Davi, nem ele, mas agora o seu irmão tenta intimidá-lo, tenta colocá-lo de lado, tenta dizer para Davi: você não pode, você não deve, quem é você? Quem você pensa que é? Porém Davi, que não se deixou intimidar nem pelo gigante, certamente não se deixaria intimidar pelo seu irmão, e ele foi adiante. Meu irmão, minha irmã, não se deixe intimidar pelas afrontas, não se deixe intimidar pelas pessoas que querem te confrontar, não se deixe intimidar pelas afrontas de quem quer que seja, siga adiante. Se você serve a Deus, confia no poder de Deus, não dê valor ao que as pessoas falam para tentar te diminuir, para tentar desfazer de você, para tentar te fazer desistir. Ao contrário, continue confiando no Deus vivo que tu serve e tenha certeza que tu vai chegar onde Deus quer te colocar, porque se Deus te prometeu por lá, Ele vai te colocar. Deus já tinha escolhido Davi, Deus já tinha ungido Davi para que ele fosse rei de Israel. Deus só estava usando agora Davi para mostrar que aquele homem que ele escolheu certamente teria sido uma excelente escolha da parte de Deus. Deus estava mostrando para o exército de Israel: esse é o homem que vocês precisam para reiná-los daqui para frente. Então, queridos irmãos, ao mencionar ao rei Saul, quando o rei Saul chama Davi, mais uma vez o rei chama e diz: você é muito jovem, você não pode enfrentar. Além do que, veja que aquele homem é muito maior, ele já tem muito mais experiência do que você. Isso já é uma forma de desmotivá-lo, de desanimá-lo. Além do seu irmão, já não bastava aquele gigante, homem tão alto, ali vinha o seu irmão, o cansaço de 25 quilômetros mais. Além disso, agora o rei está dizendo para ele: você não tem preparo algum, você não pode enfrentar aquele que é superior a você. Além disso também, meus irmãos, Saul olha para ele e tenta dar uma armadura, e Saul demonstra não acreditar muito em Davi, mas Davi, pela sua experiência, assim como aquele gigante tinha experiência de guerra, Davi menciona ao rei sobre ter lutado com ursos e com leões. Davi mostrou com esta informação ao rei a sua capacidade física para enfrentar também Golias, mostrando não estar tão despreparado como muitos poderiam pensar ao seu respeito. Mas um obstáculo vem para Davi então, quando o rei se convence de que Davi realmente poderia ir à frente, e talvez o rei até nem tivesse tão confiante, mas talvez o rei pensasse: é o único que está tendo coragem. Nem o próprio rei, que estava sendo protegido pelo seu exército, estava tão corajoso para ir lutar contra o filisteu Golias, o gigante, mas Davi estava ali. Provavelmente Saul pensou: deixa que vá, vamos ver o que vai dar. Se caso ele não vencer, nós, o povo de Israel, vamos ter que atacar de qualquer maneira. Talvez esta fosse a saída. Então Saul coloca sobre Davi a sua armadura. Mais um obstáculo para Davi, mais um fator desmotivante para Davi. Nem a armadura ele podia usar, porque era muito pesada, e além do que, ele não tinha aquela prática. Davi mostra ainda a sua fé mediante isso, a fé que ele tinha num Deus vivo, e a confiança neste mesmo Deus que havia
permitido aquelas experiências anteriores mediante aquele novo desafio agora. Experiências que ele tinha tido como pastor de ovelhas, confrontando ursos e leões, enfrentando ursos e leões, agora um novo desafio. Ainda que Golias tivesse, queridos irmãos, a experiência de guerra, as suas armas, as quais ele muito bem manejava, Davi confiava numa arma a qual ele bem manejava, e uma arma que ele bem manejava era a sua funda, e ainda que se pense ser uma arma talvez não apropriada para uma guerra, bem se sabe que no passado a funda e pedras foram usados para a guerra, e você pode confirmar isso ali em Juízes capítulo 20, versículo 16. Agora então, nas mãos de Davi, esta arma tornar-se-ia uma arma extremamente poderosa. Ao ver Davi vindo contra Golias, pergunta se ele estava achando que Golias era um cão. Porque talvez Golias pensasse: vou trucidar, vai ficar só os ossos. Será que vão me oferecer alguém tão pequeno, tão insignificante, como se oferece um osso para um cão, um osso que já não tem mais carne? Será que estão me achando como se eu fosse um cão? Estão me menosprezando, me desprezando como um guerreiro? É isso que estão pensando. Davi, que estava acostumado a lutar então contra ursos e leões, animais imprevisíveis, irmãos, porque o animal ele não pensa direito, ele não mostra talvez a sua próxima atitude ou a sua reação, ela é imprevisível. Porque teria então medo de lutar contra um que era previsível, que ele poderia imaginar qual seria a próxima maneira de Golias atacar. Poderia Golias não ser um cão, mas na visão de Davi, ele não passava de um urso ou de um leão, porém o urso e o leão eram imprevisíveis. Golias, no entanto, ele ia mostrar a próxima ação, a próxima atitude dele. Naquele vale, onde ali passava um riacho temporão, porque em determinados tempos aquele riacho secava, né? Tinham épocas em que ele secava, ali haviam pedras, e pense em algumas pedras quando está sendo rolando debaixo da água, sendo tocado insistentemente pela água, a água vai trabalhando. Você conhece aquele ditado que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, pela insistência da água ali sobre aquelas pedras, iam rolando, iam trabalhando naquelas pedras e tornando aquelas pedras roliças. Aquelas pedras, Davi tomou 5 delas, pedras mais ou menos do tamanho do punho de um homem, e usando-se daquelas pedras, então, ele foi contra o filisteu. Por que será que Davi juntou 5 pedras? Por que não uma só? Muitas pessoas talvez possam até pensar: ele não era bom de pontaria? Se ele errar a primeira, já tem a segunda. Tem a terceira, se errar a segunda, e a quarta, se errar as 3 anteriores, e assim sucessivamente. Mas também, 5 pedras, é impossível que ele não acerte uma delas. Observamos que Golias tinha 4 irmãos, 4 homens gigantes. Está relatado lá em 2 Samuel, no capítulo 21, dos versículos 15 ao 22. Vai falar a respeito deles. Então, havia na época uma norma, irmãos, de guerra que obrigava os campeões de guerras para que se apresentasse ao exército, principalmente quando eles tinham que conquistar terras inimigas. Então todos eram convocados. É muito provável, irmãos, que ali estivessem também esses irmãos de Golias. Ao contrário do que muitos possam pensar, Davi, ele tinha sim segurança em sua pontaria. E ele não escolheu 5 pedras de medo de errar a primeira, tanto é que provou ser de boa pontaria. Ele pegou uma pedra
para cada gigante. Se caso ele vencesse Golias, provavelmente os irmãos de Golias talvez viessem para defender Golias, para se cobrar daquela situação. Então isso significa, meus irmãos, que Davi escolheu 5 pedras, uma para Golias, uma para cada irmão de Golias, se viesse contra-atacá-lo. Pense na coragem desse homem, pense na pontaria desse homem, pense no desenvolvimento, na experiência que este homem tinha com aquela arma de guerra. Uma pedra para cada gigante. Davi estava não confiando em si, porque ele não foi contra aquele filisteu em si mesmo, ele não foi por si próprio, ele foi pelo Deus que ele servia. Tanto essa foi a resposta que ele deu ao gigante Golias. Davi enfrentou vários desafios, irmãos. Pensemos então num homem corajoso. Ele já havia lutado contra ursos, ele já havia lutado contra leões, ele havia caminhado 25 quilômetros para chegar onde estava, disposto a lutar contra mais um desafio em sua vida, o gigante Golias, e estava preparado para lutar, se necessário fosse, com mais 4 gigantes. Isto mostra que a vida de Davi não teve apenas um desafio, mas vários desafios, vários que o prepararam. E agora, meus irmãos, o que nunca pôde derrubá-lo, não seria agora que derrubaria. Agora ele estaria preparado mais do que nunca para reinar sobre outros desafios. Que armas Davi usou contra Golias? Talvez também nós pensemos, foi só a funda e 5 pedras. Golias usou a espada, Golias usou o escudo, Golias usou uma lança e toda a sua experiência de guerra, toda a sua tática. Davi, além da sua experiência em luta contra ursos e leões, ele usou a fé, ele usou a oração, ele usou uma funda e 5 pedras. Porque Davi sabia que fé, oração, somente uma funda e 5 pedras. E ele sabia que com o Senhor dos Exércitos, ele seria mais do que vencedor. Fé e oração, uma funda e 5 pedras. Ele cria no poder de Deus. Não precisava mais do que 2 armas, ou seja, a funda e as pedras, se ele já tinha sobre si o domínio da fé e da oração, para vencer o inimigo, contra os gigantes que nos assolam, irmãos, especialmente agora o Covid-19. Nós precisamos de fé, jejum, palavra e oração. 4 armas. Davi tinha fé, oração, a funda e as pedras. Nós precisamos de fé, jejum, a palavra de Deus e oração. 4 armas nos farão vencer este gigante que nos afronta. Que a cada novo amanhecer, ele se levanta e pergunta a cada um de nós: quem agora vai vir contra mim? E você pode responder: incircunciso, como afrontas ao exército do Deus vivo, o Deus de Israel. E você pode dizer: você vem contra mim com toda esta ameaça, e eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo. E tenha certeza que você estará fazendo algo que Davi já mostrou que é possível ter a vitória. Davi, o desconhecido até então. Olha que interessante. Davi até aquele momento não passava de um homem desconhecido. Davi não passava de um pastor de ovelhas para a sua família, e um desconhecido, ou um simples garoto para os demais. Não passava disso. Agora, Davi passa a ser reconhecido como o futuro genro do rei de Israel. Olha que interessante. Não era desconhecido, enfrentou o gigante, agora ele passa a ser o futuro genro do rei de Israel. Por quê? Porque esta era a promessa
do rei a quem vencesse o Golias, de um simples pastor para fazer parte de uma família real. Irmãos, neste momento, talvez de um simples convalescente, talvez de um simples prisioneiro de dentro da sua casa, se você se usar destas 4 armas, fé, jejum, palavra e oração, repete aí comigo, fé, jejum, palavra e oração, tenha certeza que você será um rei junto ao rei de Israel, que é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Você terá vitória. Você passará daquele que era desconhecido pela força que vem deste vírus, e passará a ser conhecido como aquele que com 4 armas venceu toda esta batalha e agora tem a vitória. Quantos têm lutado sem ser reconhecidos? Quantos? Mas assim como chegou a hora de Davi, a tua irmão, a tua irmã, a tua hora também vai chegar. Creia nisso, lembre-se disso. Deus está apenas preparando o teu caminho, como preparou Davi para chegar àquele momento. Primeiro, o Senhor preparou Davi cuidando das suas ovelhas, teve que enfrentar ursos e leões, para que viesse agora enfrentar aquele gigante, porque depois daquele gigante, viria ainda um número maior, um gigante muito maior, que era o próprio povo de Israel, que deveria de ser conduzido por Davi como rei no futuro. Se você está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, lembre-se deste momento que Deus está te preparando para uma vitória maior. Ainda que você tenha que ter uma batalha maior, mas Deus vai te dar também uma vitória maior. Deus está apenas preparando o teu caminho. Deus está preparando o teu caminho, Deus está apenas te ensinando para que você adquira a experiência como Davi também havia adquirido, para que enquanto Ele te colocar, para que no momento certo Ele te ponha por cima. Deus está preparando o teu tempo, para que Ele possa te pôr por cima, como pôs Davi como rei de Israel. Será que existe alguma relação entre Davi e o seu tempo e nós com o nosso tempo? Será que tem alguma relação entre os seus desafios, entre as suas frustrações, os seus obstáculos, as suas lutas, com o nosso desafio, com as nossas frustrações, com os nossos obstáculos e com as nossas lutas? Será que existe alguma relação entre ele e nós? Com aquela experiência toda, aquele estilo e modo de vida como nós hoje vivemos? Para analisarmos sobre esta questão, nós precisamos primeiramente observar, irmãos, como está a nossa vida. Como está a nossa vida? A nossa vida, ela está recheada de constantes desafios, dia após dia, e pela grandeza com a qual estes desafios se apresentam a nós, podemos então relacionarmos com os gigantes da atualidade, que nos afrontam, que querem se mostrar como invencíveis, assim como Golias descia todos os dias pela manhã e vinha novamente à tarde, como se dissesse para aquele povo de Israel: ninguém pode me vencer. Ao contrário disso, eu sou vencedor, eu venço, eu vou ter a vitória, eu sou invencível, e nos persuadindo também a desistir, porque com aquela maneira, com aquela atitude, homens de Israel tremiam de medo e não desciam para confrontar Golias, para enfrentar Golias. Desta maneira é que o inimigo muitas vezes age para que tente nos fazer desistir, como Golias, o gigante que se achava invencível, e por isso ninguém do exército de Israel ousava enfrentá-lo, pois já haviam se convencido de que eram perdedores, mesmo antes de terem lutado. Nós não podemos perder a guerra, perder a batalha, sem sequer termos lutado. Isso é instinto de desânimo e também é resultado de covardia. Nós não podemos nos acovardar diante de uma situação como a que nós estamos enfrentando.
Mas também, meus irmãos, não podemos querer agir com imprudência, ou sem qualquer cuidado, impensadamente, inconscientemente. O Senhor está nos dando 4 armas: fé, jejum, palavra e oração. E é com essas armas que nós vamos lutar, e é com elas que nós vamos vencer. Davi confiava em Deus, Davi não confiou em si. Quem somos nós para enfrentar o vírus? Mas Deus pode enfrentar, e Deus pode nos trazer a vitória. Creia nisso, querido. Já se consideravam perdedores aquele povo, sequer sem terem lutado. Nós não podemos seguir este exemplo, precisamos seguir o exemplo de Davi. Talvez você possa pensar: eu não tenho armas para lutar. Deus está te dando. Davi olhou para aquela imensidão e encontrou 5 pedras, e se aprove daquela que ele já tinha, que era a sua funda. Por quê? Porque ele dominava bem aquelas armas. Ele tinha segurança no domínio daquelas armas. Meu amado, minha amada, talvez você precise ter segurança na sua fé, no seu jejum, na palavra de Deus e na oração. Davi tinha segurança porque praticava. Para que tenhamos segurança, precisamos praticar a nossa fé. Precisamos colocar em prática o nosso jejum. Precisamos praticar a leitura da palavra de Deus. E precisamos praticar a nossa oração. São 4 armas que o Senhor está te dando neste momento. E com essas 4 armas, eu tenho certeza que você será vitorioso, vitoriosa. Não só contra essa pandemia, mas contra qualquer outra coisa que possa se opor à sua vida. Qualquer outro gigante que tente te intimidar ou desfazer de você. Que tente te permitir com que você se sinta tão inferior, que ainda antes de ter lutado, já se ache e se encontre como um perdedor. Dê a volta por cima. Use-se dessas 4 armas. Ainda que mediante muita luta, muita dificuldade, nós não podemos desistir. Não podemos perder antes mesmo de lutarmos, irmãos. Muitos podem tentar nos desestimular frente aos nossos desafios, como o caso do irmão de Davi. Como o caso do rei, que achou Davi pequeno demais e sem experiência de guerra. A armadura que não lhe serviu. As armas de guerra que Davi não possuía, um gigante no vale, mais 4 gigantes que poderiam surgir, mas nada disso fez com que Davi desistisse. E você sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não havia perdido a confiança em Deus. Se nós tivermos fé, se nós jejuarmos, se nós lermos a palavra de Deus, se nós orarmos, nós vamos continuar confiando no poder de Deus. A palavra de Deus diz que Deus vai adiante de nós e peleja por nós. Davi tinha em quem se apegar. Davi se apegava em Deus. Davi tinha em quem se assegurar de sua vitória. Davi se assegurava em Deus, por isso ele não desanimou. Mesmo diante daquelas situações que contrariavam a sua própria fé. E quando eu digo isso, eu quero dizer que Davi confiava no poder de Deus, ainda que as coisas que se apresentassem poderiam, como Golias, se achar superior a quem quer que fosse. Davi continuava crendo no Deus que ele servia. Davi continuava crendo na sua fé. O desânimo pode vir para qualquer um, irmãos, inclusive para você, e das mais variadas formas. Muitos podem tentar te desanimar, até mesmo a sua própria mente, os seus pensamentos vão tentar dizer a você: não precisa disso agora. Agora não é momento. Você está sem vontade de fazer tal coisa. Você não precisa participar. Você não tem necessidade disso. Você não está preparado. Não se envolva. Esta causa não é sua. Deixe cada um lutar por si próprio. Você precisa cuidar da sua própria vida.
Ninguém vai cuidar de você. Por que você quer cuidar dos outros? Muitas vezes a nossa mente vai nos contrariar, a nossa mente vai nos trair. E a gente sabe quem é que está por trás de toda essa traição. Deixe para os outros cuidarem deles próprios. Você não precisa ficar orando toda hora. É isso que muitas vezes, muitas pessoas vão pensar. A sua mente vai estar traindo a você, dizendo isso, colocando isso. Você não tem necessidade de participar dos cultos na sua igreja. Inclusive, olha que maravilha, eu não disse que você não precisaria ir até lá. Afinal de contas, olha só, esta pandemia veio para te provar isso. Veio para te mostrar, não precisa você sair da sua casa, você está aí belo e confortável agora, junto com a sua família, e se você quiser, os cultos estão vindo dentro da sua casa, por que você precisa ir até lá? Olha que traição a mente muitas vezes nos traz. Olha que coisa horrível a mente nos faz pensar. Você não precisa de uma célula. Para que esse negócio de célula? Para que esse negócio de pequenos grupos? Se eu quiser, eu pego a palavra, eu mesmo estudo. Meus irmãos, quem não tem compromisso, não tem comprometimento. E quem não tem comprometimento não luta. E quem não luta, não tem vitória. Entenda isso, amado. Entenda isso, amada. Para que ficar lendo a Bíblia toda hora? Isso é coisa de fanático. Sabe que esses dias atrás eu vi uma pessoa falando sobre essa questão de fanático. Sabe o que é o fanático? Fanático não é aquele que ora muito. Fanático não é aquele que acredita em Deus e serve a Deus a todo instante. Fanático não é aquele que se apodera, se apropria da palavra de Deus a todo instante. Fanático não é esse não. Fanático é aquele que erradamente faz as coisas tentando prejudicar os demais, acreditando que ele está certo e que os outros estão errados. E mesmo que consciente às vezes do seu erro, ele impõe o seu erro sobre as outras pessoas, porque ele só se satisfaz fazendo com que os outros errem. Isso é fanatismo. Fazer o que é certo não é fanatismo, é fazer o que é certo. É isso que a gente precisa compreender. E fazer o que é certo é servir a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, seu Filho amado Jesus Cristo. Sem Ele não teremos vitória. Isto é o certo, este é o caminho verdadeiro, único e exclusivo para chegarmos à mansão celestial. Davi sabia qual era o caminho para ele chegar à vitória. Ele tinha que vencer aquele gigante mais uma vez. Ele já tinha vencido outros, mas tinha que vencer aquele também. E ele iria provar quem ele era diante de todo um povo. Nós podemos provar quem nós somos mediante aqueles que querem desfazer de nós, mediante aqueles que querem nos persuadir à queda, mediante aqueles que querem nos desanimar. Não se sinta desanimado, nem inferior, irmão, não deixe a sua mente te persuadir, não deixe a sua mente trair a confiança que você tem em Deus, e nem seguir a esse Deus que é maravilhoso, a este culto. Para que participar? Depois você assiste, afinal de contas, olha, vai ficar gravado, você assiste depois, não tem problema nenhum. É isso que a mente vai trabalhando, há tempo suficiente para isso, afinal de contas você está em casa direto, se não assistir agora, amanhã você assiste, depois de amanhã, à noite, no outro dia de manhã, não tem problema nenhum, faça isso. É isso que a nossa mente vai tentar dizer-nos, é isso que ela vai tentar nos levar. Semana que vem está aí. Se você não pôde participar desse agora, desse momento agora, dessa célula, desse PGM, se você não pôde participar desse culto, se você não pôde participar desse estudo, semana que vem está aí, você participa, fique tranquilo, fique em paz. Satanás é ardiloso e é isso que ele tenta fazer. Ele tenta nos persuadir ao erro. Não caia neste erro. Não deixe esse momento, esse tempo, fazer com que você caia neste erro, irmãos. Fazer com que você decresça. Ao contrário, use esse tempo para crescer mais. Davi poderia ter olhado para aqueles obstáculos e a cada um deles ter tentado desistir, ter pensado em desistir. Ele propriamente poderia ter se estimulado. Ele poderia ter pensado, eu vou ficar aqui cuidando das minhas ovelhas. Já está tudo certo, está tudo bem, para que eu... Outro detalhe, eu já fui ungido rei de Israel, de uma maneira ou de outra eu vou chegar até lá. Ele poderia simplesmente se apropriar dessa condição, se contentar com isso, mas não foi o que Davi fez. Quando a sua fé for abalada por falta de estímulos,
se muitas vezes você se sente desestimulado, se muitas vezes você se sente enfraquecido, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do que Deus já fez por você. Meus irmãos, nós temos experiência do que Deus já fez por nós. Agora é confiar de que Deus jamais nos abandonará e certamente nos dará vitória. Ele mesmo, este Deus que fez ontem, está fazendo hoje, o fará amanhã e não deixará de fazer jamais. Quero encerrar te mostrando por que não devemos desanimar. Porque não podemos desanimar, porque não nos dar por vencidos a cada novo desafio. Por que não? Por que não podemos esmorecer ou desanimar pelo cansaço? Por que devemos considerar os desafios como aprendizado e experiências para que preparados possamos enfrentar outros novos desafios, baseados nos anteriores e na certeza da nossa vitória? Porque a cada desafio que enfrentamos, irmãos, além de nos prepararmos para novos desafios, vamos adquirindo confiança para enfrentarmos os gigantes de nossos tempos, desses momentos em que vivemos, e na certeza de que Deus está conosco, está comigo, está contigo, e por isso estará a garantia dada a nós da nossa vitória. A nossa garantia já está dada por Deus. Não podemos desanimar. A sua vitória está garantida. Se você crê no poder de Deus, a sua vitória é certa. Creia desta maneira. Use as suas armas. Use a fé. Use o jejum. Use a palavra. E use a oração. E tenhas a certeza de que a vitória será sua. Obedeça a Deus, confie no Senhor, pois Ele, no mais, tudo fará. Só confie nele, o restante Ele faz. Faça a sua parte, que é crendo, orando, lendo a palavra de Deus e jejuando. A parte de Deus Ele vai fazer. E cuide-se de si. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar contigo neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus. O desejo do meu coração é que esta palavra tenha falado com teu povo. É que esta palavra, Deus, tenha tocado em corações. Se a tua palavra, Deus, chegou nos lares, se a tua palavra tocou nas vidas, que assim o seja. Como fator motivador para que confiemos no seu poder, para que continuemos confiando de que o Senhor nos dará a vitória, que a nossa vitória está garantida. Por isso, Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor adentre através da tua palavra neste momento e não permita a quem quer que seja se deixar convencer pela sua mente de que precisa parar, de que tem que desistir, de que não precisa enfrentar, que não precisa buscar mais o Senhor, que não precisa mais da sua palavra, de oração, de jejum, de fé, que não precisa mais comungar com os irmãos, que não precisa mais estar unido com o corpo de Cristo, que não precisa mais participar, que já sabe o suficiente. Meu Deus Pai Todo-Poderoso, Davi já tinha experiência de luta contra animais, ele se achava experiente, ele não precisaria ter que provar a sua experiência lutando contra Davi, mas ele o fez porque ele cria no seu poder, ele sabia quem era o Senhor, e ele sabia que o Senhor estava com ele, e junto a ele, estando o Senhor, o povo todo de Israel, e os próprios filisteus, estavam enxergando o Senhor, pelo exemplo de Davi.
Assim eu te peço, meu Deus, que cada um de nós que estamos, ó Deus, neste momento, ouvindo, Senhor, que estamos, ó Deus, participando deste culto, que estamos, ó Deus, Senhor, meu Deus, participando da Tua presença, da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, que por ela sejamos convencidos neste momento, Pai. Não venhamos a desanimar, não importa o que se levante contra nós, não importa o que digam contra nós, não importa o que intentem contra nós, para nos persuadir a virarmos as nossas costas para o Senhor, a deixarmos de acreditar na Sua majestade, no Seu poder, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, verdadeiramente servir ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, sendo obedientes ao Senhor. Se o Senhor disser vá, que assim o façamos, que possamos prosseguir adiante conforme o vosso querer. Abençoa, Senhor, abençoa este lar, abençoa esta vida neste momento, que está nos ouvindo, que está louvando, que está participando deste culto, e que nada impeça, Deus querido, de que esse amado irmão, essa amada irmã, esta família, Senhor meu Deus, se apegue com o Senhor, se prostre diante do Senhor e se garanta da vitória, porque o Senhor nos dá a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Este é o nome de Jesus, o doce nome, Senhor, o doce nome que deve estar na nossa mente, que deve estar no nosso coração, o doce nome, um lindo nome, Senhor, que ao pronunciarmos, teremos a certeza, ó Pai bendito, de que o Senhor estará nos ouvindo, porque a Tua palavra disse, através de Teu Filho amado, que o que pedíssemos em nome dEle, o Senhor nos concederia. Quando pronunciamos este nome, meu Deus, todas as trevas se rendem, toda a maldade se rende, porque o nome de Jesus é poderoso, e Ele está agora sobre todo nome, sobre todo lar, sobre toda a família, em nome de Jesus Cristo. A palavra, com Deus o Altíssimo, e o mistério, Senhor, o mistério de Tua glória. Olha quem Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Quem? O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele deixou o céu para vir nos buscar, e veio para nos resgatar. Hoje Ele está contigo, Ele está te resgatando, Ele está te trazendo para a vitória, Ele está te fortalecendo. Nada poderá te separar dessa vitória e do amor de Cristo, porque é maravilhoso o Seu nome, o nome de Jesus, o meu, o Teu, o nosso Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste
vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Estamos encerrando mais uma vez o nosso culto, agradecendo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos na presença dEle, junto contigo, louvarmos e glorificarmos. Você é nosso convidado, nossa convidada, assim que voltarmos a esta normalidade de cultos presenciais, a estarem conosco, aqui na Primeira Igreja Batista, tanto na Travesseira 143, no bairro Nações, quanto também ali na rua Rio Tietê 357, no bairro Iguaçu. Esses dois endereços, tenho certeza que vocês serão bem recebidos em nome de Jesus Cristo. O desejo do nosso coração é que você tenha uma semana extremamente abençoada. Lembrando que os nossos cultos, na normalidade sempre, são nas sextas-feiras, a partir das 20 horas, o culto da vitória. Temos no domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical às 9 horas. E temos também o culto às 19 horas no domingo de louvor e adoração. Em qualquer um desses endereços que eu te passei, esses mesmos horários, com exceção da sexta-feira, que é só aqui na Travesseira 143. Mas nas terças-feiras, nós temos um culto das mulheres aqui, neste endereço, às 16 horas, de oração, de estudo da palavra, e também às 20 horas, lá no Iguaçu 1, no Rio Tietê, na rua Rio Tietê 357. As mulheres estão lá orando, é culto de oração neste momento. Qualquer um pode estar lá. O pastor Valdecir está lá para recebê-los em nome de Jesus Cristo. E também, queridos irmãos, lembrando que nós nas quartas-feiras, no momento, estamos tendo as nossas células, os nossos pequenos grupos estão se reunindo pelo Zoom. Você é nosso convidado a participar conosco. No finalzinho
vai ter ali o número de 1 ou 2 telefones. Se você precisar, pode entrar em contato com um desses telefones e nós te daremos maiores informações, seja nos horários de cultos, seja quando nós vamos retornar aos cultos e como estão acontecendo os pequenos grupos, as nossas células, em nome de Jesus Cristo. Mas que Deus possa estar te abençoando, lembrando-se que estamos em campanha. Se você quiser nos ajudar enviando alimentos, nesses números que você tem aí embaixo, pode entrar em contato e você saberá como fazê-lo. Mas se você, porventura, prefere, talvez, ofertar em valores, em espécie, vai ter aí o número de uma conta no final, onde você pode depositar ali a sua oferta. Só passa um WhatsApp, por gentileza, num desses números que vai estar aí no final, para que a gente possa identificar que essa oferta é direcionada para cestas básicas, para ação social, para nós suprirmos as necessidades daqueles que estão passando por dificuldades neste momento de pandemia, para que a gente possa identificar e não dar outra direção, senão aquela para a qual a intenção do seu coração veio a te permitir ofertar, em nome de Jesus Cristo, tá bom, queridos? E que Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus, mas também neste mesmo número de conta, os irmãos da igreja podem enviar as suas ofertas, os seus dízimos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar para finalizarmos este culto agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos. E te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito continue a falar, continue, Senhor, a tocar em cada vida neste momento. E aonde, Senhor, meu Deus, talvez a minha voz não chegou, que o teu Espírito chegue, meu Pai, e toque nestas vidas. Dai uma semana na tua presença, Senhor. Dai uma semana junto a ti, ó Pai, a cada lar, a cada família, a cada vida, meu Deus, que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, nos acompanhando. E abençoa a semana de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, em nome de Jesus. És invencível, Senhor, inigualável, Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Nada poderá vencer o nosso Deus, confie nisso. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome